Abra sua Bíblia, sua arma, oh glórias! Em Provérbios capítulo 3, leremos versículos 5 e 6. Será projetado para que os irmãos possam acompanhar com um pouco mais de facilidade. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Ouça só o que diz a palavra. Ouça, preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Através de Salomão, o Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mais uma vez, vamos juntos recitar esse texto? Acompanhe aqui. Diz a palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, veredas, caminhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade sempre especial de meditarmos na tua palavra e ouvirmos a tua voz. Nessa noite queremos continuar a ouvi-lo, Senhor. Ensina-nos para que nós possamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, confiar em Ti e deixar-nos guiar pelo Teu Santo e Bendito Espírito. Amado, dá-nos a revelação da palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, o texto chama-nos a atenção para uma verdade que nós precisamos cultivar no nosso coração. Uma das coisas que Salomão entendeu e escreveu é que nós não podemos limitar as nossas experiências com Deus. Talvez você esteja limitando as tuas experiências com o Senhor ao colocar uma espécie de portão, uma espécie de porta. Daqui para lá o Senhor não age, somente nesse ponto nós não podemos olhar Deus dessa forma. Mas é preciso entender que quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, Ele há de mover de uma forma soberana, poderosa. Oh glórias! O Senhor há de fazer grandes coisas na nossa vida. No entanto, irmãos, essa busca, esse confiar no Senhor não pode ser apenas por momentos isolados. Tipo, aí eu vou à igreja, vou cultuar o Todo-Poderoso ali, eu verei, terei experiências com o Senhor ainda. Quando estarei louvando, glorificando o Senhor, terei experiências. Ou quando surge algum tipo de problema que você busca o Senhor e busca na oração uma comunhão com o Todo-Poderoso. Mas nós não podemos de forma alguma limitar o agir do Senhor a espaços de tempo ou a locais. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra chama-nos a atenção para uma confiança contínua no Senhor, uma confiança diária no Todo-Poderoso, é um viver na dependência do Eterno. Se você vai na dependência do Senhor. Se você vem na dependência. Se você faz alguma coisa, faça na dependência de Deus. Se você anda, faz, enfim, tudo na tua vida, necessário é que haja uma confiança, uma dependência profunda no Senhor. O rei Salomão entendia esta verdade. Por isso ele escreveu e orientou-nos segundo o Espírito Santo do Senhor. Ele entendeu, amados, que era preciso uma confiança contínua de todo o coração, sem reservas, de todo o teu coração, sem reservas. É uma entrega sem limitações, é uma entrega sem guardar nada. Esse canto aqui é meu, essa parte é minha. Não, é um doar-se completamente ao Senhor para que Ele possa mover de uma forma poderosa. E diz ainda Salomão que nós não podemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos envolve e nos dá a revelação, o entendimento, a compreensão para vivermos aquilo que Ele quer. Portanto, não podemos de forma alguma limitar o agir de Deus, limitar de forma alguma o agir do Senhor. No versículo 6, Salomão diz ainda que é preciso reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Em outras palavras, Deus precisa ser nosso companheiro, se vamos à esquerda, à direita, à frente ou atrás. Onde quer que estejamos, Deus precisa ser o nosso companheiro.
é reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. E se porventura seja necessário, Ele endireitará as nossas veredas. Ele acertará os nossos caminhos. Eis aqui, amados, uma introdução para que nós possamos entender a necessidade de vivermos todos os nossos dias com Deus. Oh, glórias! Viva todos os teus dias com o Senhor. Viva os dias maus com o Senhor. Viva os dias bons com o Todo-Poderoso. Os dias de alegrias com o Senhor. Os dias de tristeza com o Senhor. Se você trabalha, viva com o Senhor. Se você viaja, viaje com o Senhor. Enfim, assim é a nossa verdade, é viver continuamente numa dependência, numa confiança com Deus, em Deus. E certamente teremos experiências que serão indizíveis. E se você contar para alguém, onde olhar para você meio de lado assim, será que é verdade? Será que Deus fez isso mesmo na vida desse cara? É, irmãos, porque o Senhor age de forma sobrenatural, de forma magnífica, extraordinária, e nós teremos experiências maravilhosas com o amado de nossas almas. Na palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para 3 aspectos dessa vivência diária com Deus. O primeiro aspecto, a necessidade de buscarmos o Senhor. Ainda, a importância de ter fé, mesmo sem compreender todas as situações. E por fim, a alegria de desfrutar as bênçãos de Deus com gratidão. Amém? E vamos iniciar esses tópicos ouvindo aquilo que Cristo Jesus nos ensina. Ouça o ensinamento de Jesus. E quando nós nos submetemos ao ensinamento de Cristo, certamente não vamos errar o caminho, porque o Senhor nos dá a direção certa que nós precisamos. Ele nos orienta e nos conduz na direção certa. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ouça Cristo afirmar sobre a necessidade de buscar a Deus. A necessidade de buscar a Deus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a palavra, a voz de Jesus. E Cristo nos fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção para que você ouça o Senhor Jesus falando. Não ouça o pastor Elias, mas ouça a voz do Verbo, e o Verbo é Jesus. E ele diz: buscai, colocai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você conseguiu ouvir Jesus falando? Oh, glórias! Amados, a palavra é a voz de Cristo Jesus. Nós não podemos subestimar e acharmos que é apenas, um texto lido, coisa assim desse tipo. Não, é o Senhor falando com você de forma literal. A palavra é viva. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é viva. A palavra do Senhor é uma realidade. A palavra de Deus é verdadeira. E a partir do momento que nós ouvimos aquilo que Cristo fala e colocamos em prática, estamos em obediência real e verdadeira. E essa obediência nos aproxima do Senhor, amados. E quando nós estamos próximos do eterno, somos levados a priorizar Deus na nossa vida. Ele será a nossa prioridade, a prioridade para vivermos, a prioridade para estarmos em todas as situações diante dele. É buscando o Senhor, é buscando Deus acima de todas as coisas. Quando nós entendemos essa verdade e priorizamos Deus na nossa vida, Deus jamais será a última opção, amados. Deus jamais será a última opção. E eu quero chamá-los a atenção para que nós possamos refletir um pouco até que ponto Deus é a nossa primeira opção. Até que ponto, pastor Elias, Deus é a primeira opção na tua vida? Eu preciso olhar para a minha própria vida. Se eu não olhar para a minha própria vida e falar para vocês essas coisas, eu seria hipócrita. Oh, meu Deus! Acalma. Acalma.
Às vezes a palavra não consegue sair, porque o Espírito Santo vai revelando tão rápido, irmãos, e eu não consigo falar. Oh, meu Deus! Mas se eu não possuir, irmãos, essa comunhão verdadeira com Deus, eu não terei condições de falar que Deus precisa ser a nossa primeira opção. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha alma. Oh, meu Deus! E quando nós o buscamos tal qual a recomendação de Salomão, confiar, buscar continuamente, se nós não o buscamos, nós não teremos de fato essa unidade com o Senhor, irmãos. E, consequentemente, a ausência de uma busca, de colocar o Senhor em primeiro lugar, nós seremos movidos por uma rejeição natural àquilo que é de Deus. Se eu não priorizar Deus na minha vida, se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha existência, a palavra do Eterno será chata demais para mim. Cultuar o nome santo de Deus não será agradável. Louvar o Senhor será apenas canções. Eu que canto mal demais, canções desentoadas ainda. Mas veja como são as coisas. Mas a partir do momento, amados, que eu sei que eu necessito de Deus, que eu preciso desesperadamente do Senhor, a partir do momento que eu tenho que buscar o Senhor em oração, em jejuns, em vida, segundo aquilo que Ele quer, obediência completa, a partir do momento que eu faço dessa forma, certamente a minha vida será ajustada com a vontade do Senhor e eu terei condições de acessar o trono do Eterno e falar com o Senhor e ouvir o Senhor. É isso que Deus quer para cada um de nós, amados. E Cristo Jesus fala para você, também fala a mim, fala a nós, que nós temos a obrigação de colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, a vontade do Senhor, a sua justiça, a lei do Senhor, ela precisa ser praticada diariamente na nossa vida. Nós temos que observar esta verdade para que assim, amados, possamos ter experiências que sejam profundas com o Senhor. E quando nós entendemos esta verdade, nós não vamos correr atrás das coisas que Deus pode nos conceder, mas vamos correr atrás do Deus, que coisas pode nos conceder. Nós vamos inverter essa situação que muitas vezes é equivocada. As pessoas estão correndo atrás da bênção, mas não querem o abençoador. Nós temos que correr atrás do abençoador, porque Ele nos abençoa. E essa é a verdade, a ordem correta na vida daqueles que priorizam Deus, que dão prioridade ao Senhor nas suas existências. Oh, glórias! Irmãos, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, a nossa vida sai da vaziez, sai daquele vazio existencial, e Deus nos dá sentido de vida. Oh, glórias! Deus nos dá sentido de vida, Deus nos dá a paz tão necessária, Deus nos dá a direção tão necessária para que os nossos passos possam ser sempre em direção do Senhor. O Senhor há de nos conduzir, Ele há de nos guiar, porque nós entregamos a Ele. Esse buscar é a mesma coisa de colocar. Nós colocamos a nossa vida, a nossa existência nas mãos daquele que pode nos conduzir e fazer coisas maravilhosas na nossa existência. E isso é viver com Deus todos os dias da nossa vida. Irmãos, nós somos orientados pelo Senhor a, antes de decidirmos qualquer coisa, de agirmos, de planejarmos, em olhar a vontade do Senhor, em observarmos a vontade de Deus, em nos deixar tomar e guiar pelo santo e bendito Espírito do Senhor. Aleluias! Oh, glórias! Ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Você ouviu a voz de Cristo? Eu apenas explanei a voz de Cristo para você. Mas vamos agora ouvir a voz de Deus. Aquilo que o Senhor nos ensina. A importância de ter fé, mesmo sem compreendermos tudo. Oh, glórias! Essa questão da fé é muito interessante. Muito interessante e muito profunda. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
No entanto, a fé, se ela não estiver associada a uma vida prática de comunhão, de obediência ao Todo-Poderoso, ela é nula, inexistente. A fé e obras, elas andam associadas. Fé sem obra é morta, não é verdade? Não é assim que está na palavra? E nós precisamos afirmar que temos fé no Senhor. No entanto, mostrarmos em atos e ações que essa fé é verdadeira. Ouça só o que Deus ensina através do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. A importância de ter fé. A palavra diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Oh, glórias! Mais uma vez, para que você ouça o ensinamento de Deus para a nossa vida. Disse Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, as minhas ações, as minhas atitudes, diz o Senhor. Oh, glórias! Irmãos, certamente nós não vamos compreender aquilo que Deus muitas vezes pede a nós. O interessante é que o Senhor solicita de cada um de nós algo chamado santidade. Não é verdade? Ele diz de forma clara e inequívoca que sem santidade, impossível agradar a Deus, vermos ao Senhor, acessarmos a presença do Todo-Poderoso. E santidade nada mais é do que vivermos separados do pecado. Eu sei que a conotação de santidade ela é um pouco deturpada em nossos dias, mas santidade significa vivermos separados do pecado. É nós não abraçarmos as práticas pecaminosas, mas nós com certeza não entendemos e jamais entenderemos alguns pedidos que Deus nos faz. Porque parece-nos que o Senhor opta por caminhos mais difíceis, quando o Senhor poderia optar por caminhos mais simples ou, quem sabe, mais curtos. Mas o Senhor, irmãos, muitas vezes, Ele tem prazer de nos fazer andar por caminhos cheios de curva. Caminhos tortuosos não no sentido do pecado, mas caminhos mais difíceis. E eu quero chamar-los a atenção para Abraão. Abraão é um exemplo de situações, talvez caminhos difíceis, complicados, que nós não conseguimos e ele também não conseguia entender com certeza. É certo, irmãos, que um dia o Senhor manifestou-se a Abraão e disse: olha, pega teu rapaz. Isaac tinha entre 12 e 17 anos, estima-se essa faixa etária, entre 12 e 17 anos. Pega teu rapaz e vá ao monte Moriá e o sacrifique a mim. Meu Deus, como entender isso? Como entender essa situação? É preciso compreendermos ainda que o sacrifício humano sempre foi condenado por Deus. O Senhor sempre condenou. Mas, aparentemente, Deus estava pedindo exatamente o contrário daquilo que ele havia condenado. E ele pede a vida de Isaac. Ele pede a vida de Isaac. Estima-se que eles viajaram aproximadamente 3 dias para chegar até o Monte Moriá. Uns 80 quilômetros de onde eles estavam. Chegaram no Monte Moriá, estava Abraão, Isaac e alguns servos. Diz a palavra que subiram os dois, pai e filho subiram ao monte. Abraão prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaac sobre a lenha e levanta a faca para sacrificar o seu filho. Como compreender esse pedido de Deus? Como compreender? Como entender, amados, que Deus estava pedindo a herança? Deus estava pedindo a promessa, porque Isaac era a herança de Abraão, era a promessa que havia de perpetuar-se.
Como entender? Abraão não voltou atrás, mas ele seguiu em frente, certo, firme, que o Senhor tinha solução para aquele caso tão emblemático. E a palavra diz, amados, que a solução do Senhor veio em decorrência da obediência, veio em decorrência da submissão, veio da obediência à palavra do Eterno. Entender, certamente ele não entendia, compreender, certamente não compreendia, mas Abraão tinha uma certeza. Abraão tinha uma certeza, e essa certeza precisa ser comum a cada um de nós. Nós não entendemos nossos passos sobre a face da terra. Você não entende os problemas que aparecem na tua vida. Você não entende as dificuldades que surgem, os caminhos difíceis, quando nós sabemos quem é Deus e temos convicção plena que Deus poderia e pode traçar um caminho em linha reta, asfaltado, 5 vias, sem problemas, sem dificuldades, sem subidas e sem descidas. Deus pode fazer dessa forma, mas Deus nos faz andar por caminhos cheios de curvas. Você já parou para analisar o teu caminho? Parece que é cheio de curva e tem uns buraquinhos para complicar ainda a situação. Tem uns sobe e desces também. Tem uns morros meio elevados que você tem que andar quase de 4 pés para conseguir subi-lo. É assim, irmãos. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu de você. Mas o nosso coração velho, movido por toda sorte de coisas loucas, se nós não dominarmos o nosso coração e trazê-lo cativo à palavra, nós vamos olhar para as dificuldades que surgem e vamos nos levantarmos contra Deus. Abraão tinha todos os motivos para levantar-se contra o Senhor, porque ele sabia da promessa do Todo-Poderoso para a sua vida. E Deus falou a Abraão: de ti farei uma grande nação, o povo, os teus filhos serão como a areia das praias, inumeráveis, incontáveis. E eis que Deus pede a porta para que essa promessa se cumprisse. Era Isaque, a promessa estava em Isaque. Mas Abraão, amados, sem entender, ele atendeu a voz do Senhor. Deus fala para cada um de nós: sede santos, viva a minha vontade. Cumpra a minha vontade. Não importa a forma, mas preciso é que haja fidelidade, que haja um abrir dos teus objetivos, prazeres, sonhos e tudo mais, para que a vontade do Eterno seja soberana sobre a tua existência. Deus nos disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O entendimento de Deus é diferente dos nossos entendimentos. Nem os caminhos, vossos caminhos, são iguais aos meus caminhos, as minhas ações, as minhas atitudes, diz o Senhor. Oh, glórias! Nós entendemos que Deus muitas vezes trabalha em silêncio. Deus apenas ordena, mas Ele está em silêncio. Ele quer vê-lo fazer a vontade dEle. Deus deseja ver você cumprir a vontade dEle, mesmo que Ele esteja em silêncio. Vale ressaltar, irmãos, que o silêncio de Deus não é a ausência do Senhor. A ordem a Abraão: vai e mata teu filho para minha honra e para minha glória. Ponto final. A ordem do Senhor, totalmente incompreensível. Deus silenciou nesse período. Saíram de casa, viajaram, chegaram no Monte Moriá. Deus em total silêncio. Abraão prepara a fogueira. Deus em silêncio. Abraão amarra Isaque. E eu creio que Isaque também entendia aquela situação, porque ele era ensinado por Abraão a obedecer ao Senhor. E a palavra diz que Isaque não se debateu, Isaque não questionou e ficou quieto. Mas chegou o momento que o Senhor fala: não
faça o sacrifício. Não faça o sacrifício. E quando Abraão olha, eis ali o carneiro, para que fosse sacrificado no lugar. Mas o que ficou marcado, irmãos, foi a presença contínua de Deus, mesmo nos momentos mais extremos, nos momentos mais difíceis. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu Abraão. Provavelmente quando Isaac perguntou, pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Provavelmente houve ali um baque tão grande na vida de Abraão, mas ele não abriu mão da promessa de Deus. Não abriu mão. Ele seguiu em frente. Ele descansou em Deus. Ele descansou no Senhor, mesmo que os seus olhos não enxergassem uma solução plausível. Mas ele acreditava que mesmo que Isaac fosse sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo para cumprir a promessa que ele tinha em mãos. Promessa feita pelo Pai Eterno. Amém? E eu quero aconselhá-lo, amados, eu quero aconselhá-los que, mesmo que algo não faça sentido, mas foi Deus que pediu, siga em frente. Vá até as últimas consequências. Não abra mão, porque o Senhor, Ele não te desamparou, não te deixou. Amém? Vivendo com Deus todos os dias. A necessidade de buscar o Senhor, a importância de ter fé, mesmo sem compreendermos o propósito do Eterno. E por fim, a alegria de desfrutarmos as bênçãos de Deus com gratidão. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Agora nós vamos ouvir Paulo nos ensinando. Já ouvimos Cristo nos ensinando, Deus nos ensinando. E agora o ensinamento do apóstolo Paulo para que nós possamos viver todos os nossos dias segundo a vontade do Eterno. Filipenses 4, 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, aleluias. Irmãos, aparentemente, nós criamos dentro do nosso coração uma concepção às vezes equivocada do Evangelho. Nós achamos que a nossa vida espiritual ela é marcada apenas por lutas. Certamente as lutas sempre estarão presentes. O próprio Cristo nos fez essa afirmativa. No entanto, é necessário entender que o nosso viver é permeado de alegria. Oh, glórias! A alegria do Senhor envolve a vida daquele que é fiel. A alegria do Senhor envolve a vida daquele que olha para o Todo-Poderoso, que confia no Senhor, daquele que confia no Senhor de todo o teu coração e que não se estriba, que não confia no seu próprio entendimento. Esses são tomados pela alegria do Senhor. A palavra diz, e Paulo diz com tanta convicção, movido pelo Espírito Santo do Senhor, ao qual ele conhecia tão profundamente, que era possível alegrar-se na presença. Alegrai-vos, 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 mesmo que a tua vida esteja sendo sacudida pelas dificuldades, pelos problemas, oh meu Deus, pelas lutas, seja elas quais forem. Lutas de saúde, financeiras, lutas familiares, lutas contra a carne, a maldita carne que deseja puxar-nos para o pecado, mas é uma luta contínua, é Satanás que se levanta, são os demônios que querem acabar com você, é a luta contínua, mas é possível uma alegria, porque a alegria vem de Deus. Oh, glórias! E esta é a promessa, oh, glórias! Nós temos que entender que quando nós louvamos o Criador, é a nossa expressão de alegria em sermos chamados, lavados e purificados no sangue do Senhor. Quando nós olhamos as dificuldades, nós podemos contemplar o exemplo de Abraão, que há um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que envolve-nos de uma forma tão grandiosa e poderosa, que não nos desampara, que não te deixa, não te abandona. É um Deus que pega pelas tuas mãos e mesmo que o caminho seja cheio de curvas, aquela ladeira empinada,
mas é o Senhor que te puxa a ladeira acima, é o Senhor que te conduz, é o Senhor que faz, que vê além da curva, e Ele te faz andar sem medo, faz andar sem temor, porque Ele é conosco, Ele é a nossa proteção, aleluias. E a partir desse momento, irmãos, nós podemos olhar para o Criador e alegrar-nos naquilo que Ele faz. Haja vista que a nossa alegria não está apenas nas bênçãos que nós podemos receber do Senhor. Não apenas nas bênçãos, mas também, amados, entender que o cuidado dele é motivo para que haja dentro do nosso coração o fervor, oh glórias, a chama quente que envolve-nos, que dissolve a nossa vida, a chama que nos faz vibrar diante do Eterno, a alegria de andar com o Todo-Poderoso, e tudo isso vem de Deus, oh glórias, vem de Deus para nossas vidas. Confie, acredite. Confia, acredita. É possível, amados, vivermos a verdade do Senhor de uma forma intensa e poderosa, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas o Deus, Ele é superior às circunstâncias e Ele é favorável aos fiéis. Você entende isso? As circunstâncias do dia a dia talvez não sejam favoráveis a você, a mim, a nós, mas o Deus das circunstâncias é favorável a você. Ele olha para a tua vida, Ele cuida de você, Ele te abraça, Ele te dá o Espírito Santo, Ele enche o teu coração de esperança, de alegria, e você terá motivos para louvá-lo, adorá-lo, e todos os teus dias agradecer o Todo-Poderoso. Se você tiver coragem de pautar as bênçãos de Deus para a tua vida, nesse dia, nas últimas 24 horas, veja se você consegue pautar as bênçãos de Deus. Veja. É assim que Deus faz conosco. É o Deus que é favorável aos fiéis. É o Deus que tem bênçãos e nos dá bênçãos para que nós possamos desfrutá-las. E Paulo entendia isso. Ele morreu por Cristo Jesus. E ele escreve com propriedade: alegrai-vos, alegrai-vos. Se nós vivêssemos a vida do apóstolo Paulo, olhando pelos nossos olhos, não pelos olhos do apóstolo Paulo, porque ele olhava pelo Espírito Santo, mas olhando pelos nossos olhos, nós concluiremos que Paulo não tinha motivo nenhum para alegrar-se. Paulo não tinha motivo nenhum para alegrias. Talvez você esteja olhando para a tua vida dessa forma. Olho da carne. E os olhos da carne não conseguem fazer que você veja, ou permitir que você veja as bênçãos de Deus. E aquilo que nossos olhos contemplam são apenas as dificuldades, somente dificuldades. E as dificuldades não geram alegrias. Mas quando nós nos permitimos olhar, movidos, tomados pelo Espírito Santo do Senhor, nós veremos que não estamos soltos sobre a face da terra, jogados sobre a face da terra, mas há um Deus poderoso que cuida da tua vida, que te ama, um Deus que é favorável a você, um Deus que deseja encher o teu coração de alegria, para que você possa desfrutar das bênçãos e ser grato ao Todo-Poderoso por tudo quanto Ele faz e tem feito por nós. Amém, igreja? Oh, glórias! É assim, amados, que nós vamos viver com o Senhor, e certamente nós teremos motivos para agradecer, para celebrar a bondade de Deus todos os dias da nossa existência. E eu desafio a você, faça uma lista das bênçãos de Deus para a tua vida e alegre-se com o Deus das bênçãos sobre a tua vida. E assim, amados, certamente nós teremos uma vida com Deus. Todos os dias viveremos o Senhor no nosso cotidiano de forma intensa, de forma poderosa. Aleluias! Mas para que isso seja uma verdade, busque a presença de Deus em primeiro lugar. Busque a presença do Senhor em primeiro lugar. Confie
à sua vontade, à vontade de Deus à sua vida. Entregue a tua vida à vontade do Senhor, mesmo que você não compreenda o agir do amado. E desfrute, irmãos, dessa comunhão com o Senhor, porque ela gerará alegrias, bênçãos inumeráveis na tua vida. E finalizando, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Diz a palavra, mais uma vez Paulo falando, estejam sempre alegres. Ore sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Conselho profundo e poderoso de Deus para aqueles que querem ir para os céus. Viva dessa forma, viva com Deus todos os dias da tua vida e terás experiências magníficas com aquele que deu Jesus na cruz para que nós pudéssemos louvá-lo e adorá-lo. E vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, pela revelação da tua palavra. Nós te louvamos porque é possível vivermos contigo todos os dias da nossa vida, estarmos na tua presença, usufruirmos do teu cuidado, confiantes que não somos desamparados, deixados para trás, mas que a tua mão, Senhor, nos conduz e enche o nosso coração de esperança e de alegria. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas. E eu quero clamar que esta palavra, Senhor, ela seja, meu Deus, a revelação para a vida de muitos que buscam respostas. Fale a esses corações, para que eles possam desenvolver uma vida contigo todo santo dia. Oh Deus, guia-nos, é meu clamor em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, amados? Viva com Deus todos os dias da tua existência. Experimente Deus. Amém? Mensagem 1420.